Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast Valnice Milhomes. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E o episódio de hoje é um episódio que muitas pessoas vão gostar muito, que é Não Ande Ansioso. Então, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade que é considerada a doença e o mal do século, né? Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Que tem maior ansiedade do mundo. E a ansiedade acontece principalmente nas mulheres e a maior parte está, assim, no período de climatério e menopausa. Então, 85% das mulheres vivem esse período, mas 62% dos brasileiros têm transtornos de ansiedade em menor ou maior grau. Então, a ansiedade hoje é um grande problema, né? E nós vamos aprender no episódio de hoje como lidar com isso e como controlar a ansiedade, né? Então a gente vê no dia a dia, né? Eu como médica pergunto, né? E atendo muitas pessoas. E todas as vezes que eu vou atender, principalmente as mulheres, elas falam mais sobre isso, né? Então a gente pergunta, mas qual é a sua característica? O que está te incomodando mais quando a gente fala em relação às emoções, a parte mental? E ela sempre fala, eu sou muito ansiosa. Eu sou, né? Eu não estou, né? A gente fala para não falar eu sou, né? Porque você está englobando isso na sua identidade, mas eu estou ansiosa, estou nesse momento com bastante ansiedade. Então, a gente vê que muitas pessoas estão passando por esse período de ansiedade, né? Com as coisas acontecendo muito rápido, de forma muito acelerada, principalmente depois da pandemia. E eu já queria começar a perguntar sobre isso, sobre como nós podemos ver essa ansiedade na Bíblia e como lidar com essa ansiedade. É realmente assustador isso que você acaba de falar sobre os brasileiros, porque é um mal tremendo. Mas Jesus abordou de uma forma bastante enfática esta questão da ansiedade. No Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, mas vosso Pai as alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com tanto esplendor. Então, não andeis ansiosos, porque não podeis acrescentar um palmo à vossa vida. Vosso Pai sabe do que necessitais. Então, Jesus aborda logo no Sermão da Montanha essa questão, mostrando que nós temos um Pai que cuida de nós. E se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida das aves, se Deus cuida do universo, porventura não cuidará de nós? Eu gosto das palavras de Paulo quando ele diz que aquele que não poupou a sua própria vida, antes por amor de nós, nos entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quer dizer, se Deus proveu a nossa redenção, enviando o seu próprio Filho, porventura não vai cuidar de nós? Porque onde está a causa da ansiedade? A ansiedade, ela é gerada por uma perspectiva, uma visão do que não existe. Nós começamos a imaginar as coisas e ficamos ansiosos por coisas que não aconteceram, mas que nós pensamos que podem acontecer. O texto de Filipenses, né? Porque a pergunta, qual a fórmula
para controlar a ansiedade. Filipenses 4, de 6 a 9, Paulo diz: não andeis ansiosos. Ele vai fazer eco das palavras de Jesus. Não andeis ansiosos por motivo algum. Por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Vamos aplicar aqui este versículo e começar a superar com a palavra de Deus. Não andeis ansiosos. Primeira coisa que está neste versículo. Não fique ansioso ou com medo. Essas palavras ecoam por toda a Bíblia. Não vos preocupeis, não andeis ansiosos, não tenhais medo. Na realidade, 365 vezes, dá uma para cada dia, está escrito na Bíblia que não devemos temer, que não devemos estar ansiosos. Então, para cada dia existe uma promessa da Bíblia, para cada dia do ano solar, que não devemos viver ansiosos, preocupados ou com medo. E depois, o texto fornece instruções, dizendo que pela oração e súplica, eu posso vir a Deus com qualquer assunto, com qualquer inquietação, sem ficar ansioso ou ter medo em relação a ela. Então, se você é assolado por qualquer tipo de ansiedade, você vai orar, vai pedir. O inimigo quer paralisar você. Você nem vai orar, você vai ficar preocupado, começa a falar com um com o outro, estou preocupado por isso, estou preocupado com aquilo, estou pré-ocupado, ocupado antes, né? Pré-ocupado. E qual é o sentido de orar? Não sei orar com clareza. Sabe sim, chega e coloca diante de Deus. A Bíblia lhe dá a primeira instrução para superar a ansiedade: orar e suplicar. Suplicar é fazer um pedido. Significa o quê? Pedir sinceramente, com humildade. O que é que leva você a ficar ansioso? É a doença? É o desemprego? O que é? Então traga este assunto diante de Deus. Eu fui despedido do meu emprego. Mas sou moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Então eu não vou ser o primeiro a mendigar. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então, quando eu chego e digo: Senhor, esta é a minha situação, eu coloco nas tuas mãos, em vez de eu ficar preocupado. O que é que vai acontecer? Eu estou pensando no que vai, mas não vai. E se acaba com o si da sua vida, vamos viver na fé. Então, depois ele diz, com ação de graças. E o que é ação de graças? Eu vou agradecer. Eu vou agradecer o quê? Porque sei que Deus vai responder. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é que eu vou dar graças por tudo. O que é mal é mal, o que me acontece de ruim é ruim. Mas no meio da situação, eu vou dar graças porque Deus vai me tirar daquela situação. Eu vou dar graças porque Ele vai me dar a resposta, porque Ele vai intervir na minha vida. E isso, naturalmente, vai nos mostrar qual vai ser o resultado disso. Maravilha! A paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, receba a paz. Quando eu coloco diante de Deus as minhas inquietações, o resultado é que, em vez de ansiedade, virá a paz, que é o oposto da ansiedade. A paz de Deus. E é interessante o texto aqui, porque ele diz que ela vai guardar meus pensamentos, vai guardar as minhas emoções, vai proteger a minha mente.
No outro podcast, nós falamos que o pensamento produz a emoção, por isso eu tenho que tomar cuidado com o pensamento. E Paulo deixa aqui claro que se eu trago as minhas petições diante de Deus e deixo todos os problemas nas suas mãos, sua paz vai encher a minha mente e, como resultado, vai encher o meu coração. Guardará as vossas mentes e os vossos corações. Porque já Isaías dizia, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Toda a nossa ansiedade e preocupação não tem razão. Como diz Jesus, não muda nada. Não muda nada. Sua preocupação não muda nada. Pelo contrário, só lhe abate. Então vamos trazer tudo diante de Deus, porque quando você parte para este caminho de chegar e dar graças a Deus, tudo vai mudar. Deus sabe o que é que você precisa. A receitinha está lá em Filipenses 4:8. Você pode até entrar lá no meu canal, Valnice Milhomes, no YouTube, e ver lá, desenvolvendo a mente de Cristo em nós. Eu pego esse texto aqui e disseco em não sei quantas horas. Cada palavrinha lá, mas eu vou ler aqui, Filipenses 4:8, que é a peneira dos nossos pensamentos. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Jesus nos dá uma palavra muito importante, porque, e depois disso o que eu vou fazer? Eu vou tirar as minhas preocupações, mas eu preciso preencher com as promessas. Porque Jesus diz que quando o espírito mau sai, se eu não preencher o lugar, virá outro pior, né? Está desocupado. Então, eu coloco as minhas preocupações diante de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. É como você pega aqui e diz assim, daqui, Senhor. Já não é sua ação. O problema já não é seu. O problema agora é de Deus, viu? Por favor, não seja um ladrão de problema. Não pegue de volta. Aí você preenche o lugar com as promessas de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em Cristo, suprirá cada uma das minhas necessidades. Maravilhoso. Eu estou me lembrando aqui de uma história que a gente aprende muito na Bíblia, né? Hoje nós temos várias situações que podem, de alguma forma ou de outra, nos deixar ansiosos, né? Algum problema, às vezes, no trabalho, alguma coisa, e você pode, de repente, ficar ansioso. Mas a gente aprende lá em Daniel a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Imagina. Quando eles aumentaram a temperatura, o rei aumentou lá a temperatura da fornalha, e eles estavam lá de frente para a fornalha, e mesmo assim, imagino quantos devem ter ficado preocupados ou ansiosos, mas não, naquele momento, escolheram entregar mesmo a Deus e falaram, se é o meu Deus, ele vai resolver a situação, pode me tirar daqui, ele pode fazer o que ele quiser, e mesmo que ele não me tire, eu não vou adorar outros deuses também, né? E aí, o final da história, todos vocês já sabem, no final já tinham 4 pessoas andando, nem um fio de cabelo foi queimado, né? Não afetou nem um fio de cabelo, porque realmente eles tiveram essa habilidade de colocar nas mãos de Deus toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo o que eles estavam sentindo naquele momento. Mas é como você, se hoje recebesse um decreto de morte, né? Olha, entra lá naquele forno, né? Naquela fornalha. O Daniel na cova dos leões. Então, realmente é um grande desafio. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Quando nós ficamos ansiosos, significa ausência de fé? Quando eu estou coberto pela ansiedade? Claro. Porque a fé é a certeza de coisas que eu não vejo. A fé é tomar por verdadeira a palavra de Deus. Se, por exemplo, a palavra de Deus diz que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades e eu estou ansioso por causa das minhas necessidades, eu não estou crendo na palavra. Então, é uma falta de fé, sim, porque a fé é uma confiança, é uma certeza, não é um salto no escuro.
Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento. Então, a fé tem um fundamento. Qual é o fundamento da fé? Deus e sua palavra. Deus não pode mentir. Sua palavra é verdadeira. Então, a minha fé é colocada no que Deus fala por causa do caráter de quem prometeu. Eu sei que o caráter de Deus é perfeito, portanto, sua palavra é digna de confiança. Se eu estou vivendo ansioso, preocupado, é porque eu não estou crendo numa promessa. Claro que às vezes você não conhece a promessa. Eu não posso crer em algo que eu nunca ouvi. Por isso, o conhecimento das promessas é muito importante. Maravilhoso. A ansiedade, você deu um exemplo, né? Por exemplo, hoje a gente vê muitas pessoas ansiosas por vários motivos e acabam desencadeando um medo atrás do outro, né? Por exemplo, uma pessoa se perdeu o emprego, e agora como eu vou comer? O medo de não comer, o medo de não ter o que dar para a família, o medo de ficar doente, o medo de morrer, medo da velhice. Hoje a gente tem vários tipos de medo, né? A ansiedade, ela vai trazendo aquele medo, que é o medo do futuro, um medo de várias coisas. E esse medo é o oposto da fé. Esse medo traz a incredulidade, isso faz enfraquecer a nossa relação com Deus, isso faz a gente perder de alguma forma a proteção de Deus. Como o medo atua? Deus não é alterado pela nossa condição, na sua proteção divina, no seu cuidado para com seus filhos, para com a criação. Jesus, lá no Sermão da Montanha, diz que Deus faz com que o seu sol nasça sobre bons, justos e injustos. Quer dizer, porque Deus permanece o mesmo. Então, Deus não é alterado na sua forma de nos proteger. Mas o que ocorre é a insegurança que gera dentro de nós. Deus é o mesmo, Ele não muda. O sol nasce para todos, a proteção, o mundo aí está girando, tem incrédulos, não creem em Deus, mas todos estão usufruindo de um universo que segue as leis de Deus inalteradas. Mas o medo é um espírito. Eu tenho que entender que o medo é um espírito. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, ele chama espírito mesmo. Então, eu não posso permitir que o medo, eu até digo, você tem que expulsar este espírito. Quando você diz, eu tenho medo, você está adotando. Quando você usa o verbo ter, indica posse. Eu tenho um celular. Sim, eu estou dizendo que é minha propriedade. Quando eu digo eu tenho medo, eu adotei este espírito maligno e ele passa a me controlar. E evidente, o medo rouba a fé. Rouba a fé. O medo e a fé não podem andar juntos. Onde o medo entra, se o medo entrar pela porta, a fé voará pela janela. Nós vemos, por exemplo, na história de Pedro, quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, que o que ocorre? Ele caminha sobre a palavra de Jesus, mas quando ele olha para as circunstâncias e tira os olhos de Jesus, que é a palavra, ele tem medo. Ele afunda. Por quê? Foi embora, não tem fé. E Jesus diz, homem de pouca fé, porque duvidaste. Então, sim, mas eu diria mesmo, expulse esse espírito de medo. Diga, olha, medo, eu te adotei até hoje, mas a partir de hoje eu descobri que tu és o espírito fora da minha vida.
Eu não tenho medo, nada temerei. E aquilo que dissemos 365 vezes na Bíblia vai dizer: não temas, não temas, não temas, eu estou contigo. Não temas, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, não tema. Eu sou o Senhor que te ajuda. Maravilha. Então, a próxima pergunta já é justamente essa: como fazer para eliminar esse espírito do medo e descansar em De Deus? ansiedade, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu a encherei. Deus quer encher a sua boca de palavras que transmitem segurança. A verdade é que você tem uma mente que é capaz de batalhar superando a ansiedade, superando o medo e levar a vitória. É uma batalha, sim, porque a Bíblia diz que Satanás é como o leão que anda à volta buscando a brecha. Não, ele quer uma brechinha para poder entrar, para nos dominar, para roubar a fé. É isso sempre que ele quer fazer. Efésios 6 nos diz que a palavra de Deus é uma espada. Então, é com essa espada, a palavra, que venceremos. Veja que na armadura, ele tem o escudo. Qual é o escudo? Da fé. É o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Que dardos são esses? São setas de medo, são setas de insegurança, são setas de descrença, são setas de ansiedade, são setas de preocupação. Mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então nós vamos usar a palavra de Deus. E é assim que nós vamos superar a ansiedade com a palavra de Deus, enchendo a mente. Portanto, queremos dar 4 sugestõezinhas. Primeiro, peça a Deus para iluminar todos os lugares ocultos da mente que foram expostas ao inimigo. Que Deus exponha. Deus lança, projeta o teu holofote nos recônditos mais profundos do meu ser para ver onde estão as áreas que Satanás me tornou prisioneiro a este medo, a esta insegurança, a esta ansiedade. Segundo, arrependa-se, limpando os seus pensamentos e lançando as suas preocupações na cruz. Lance, você não pode carregar aquele que leva o universo inteiro sobre si. Tem poder para levar os seus problemas, não? Aquele que ele pode carregar. Eu gosto do hino que diz: não há problemas tão grandes que Deus não resolva, não há montanhas tão altas que Deus não remova. Ele tomou sobre si as cargas do mundo, tuas cargas também, meu irmão, Ele as levará, Ele as levará. Deus tem poder para fazer isso. E preencha os lugares vazios com a verdade, que a promessa, Filipenses 4, apresenta passos bastante práticos para superar a ansiedade. Mas você deve ver a ansiedade através das lentes espirituais. Vejas como pecado. Vejas como pecado. O inimigo quer encher a sua mente de preocupação, mas Deus diz para levar cativos os seus pensamentos a Cristo, tornando obediente a Cristo. Então, uma dica: ao pedir a Deus para expor as mentiras, escreva-as. Quais as mentiras que o diabo está colocando na sua mente? Faça um registro, escreva e coloque a verdade de Deus em cima. É muito bom você escrever. Lutero, conta-se a história de Lutero, que teve uma visão, Satanás trazia uma lista imensa dos pecados dele. Ele leu, isso é verdade, cometi tudo isso, tem mais, veio a segunda. Tem mais? Não tem. Pegou um tinteiro vermelho, né? Jesus Cristo me limpou de todos estes pecados. Quer dizer, Jesus Cristo me perdoou. Coloca a palavra em cima das mentiras de Satanás. Escreva o que é que o diabo está trazendo à sua mente. Não é a verdade de Deus. Tudo que não é o que a Bíblia diz a seu respeito, não aceite.
Então jogue lá em cima. Deus levou toda a minha ansiedade. Jesus Cristo levou na cruz os meus pecados. É o diabo lhe acusando dos pecados da sua mocidade ou dos seus erros, porque muitas vezes, não sei porquê, já que subiu aqui, alguém está precisando disso, né? Às vezes o diabo impede você de avançar porque vem acusando os seus pecados. Sim, pecados que você cometeu mesmo. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E pecado confessado é dívida paga. Dos teus pecados não me lembrarei. Então, muitas vezes, o inimigo também vem impedindo. Você quer adorar, mas não sou digno, eu fiz isso, eu fui assim, eu fui assado, fui cozido. Né? Para impedir. Mas faça como Paulo, né? Chegou a ser praticamente um assassino, e ele lembra disso, mas o quê? Ele vê que ele foi perdoado, a graça, eu sou o principal dos pecadores, mas Deus me perdoou. Então, não permita que nada disso. Então, superar a ansiedade, agora guarde bem isso, é um processo. Superar a ansiedade é um processo, mas cria um testemunho que ele usará para trazer liberdade e cura para outras pessoas. Então lembre-se que o inimigo quer trazer o mal, mas Deus vai usar o mal para o seu bem, como aconteceu com José. Você não está sozinho na batalha, todos nós enfrentamos esta batalha, mas comece a falar a verdade de Deus sobre você mesmo, e você deixará de ser ansioso, vai ser agradecido. Quando abrir a boca, você vai sempre, graças a Deus, glória a Deus. Aprenda a dar graças a Deus em toda situação, glorificar a Deus. E à medida que vem qualquer seta de preocupação, imediatamente diga: Senhor, Tu me amas, Tu és lindo, maravilhoso, eu Te adoro. Graças pela redenção, graças pela salvação, graças pela Tua presença. Tu nunca me deixarás. Amém, aleluia, aleluia. E se a pessoa não fizer isso e se deixar dominar pelo medo e pela ansiedade? Não há o que fazer. Não há o que fazer, mas você não tem que. Você tem todo um caminho de liberdade. Então, hoje, rejeite. Diga: não aceito, porque isso não é o que Deus me deu. Eu só vou permitir na minha vida as bênçãos que procedem de Jesus. Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, nas regiões celestes, lá nas regiões celestes, há bênçãos de todo tipo com o seu nome, Só o que foi gerado por Cristo pertence a você, o resto fora. Estenda o braço da fé e receba tudo que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. São as bênçãos, e bênção é o oposto de maldição. E o que é maldição? Tudo que é mal. E o que é bênção? Tudo que é bom. Então, nada do que é mal pode ser agasalhado dentro de você. Você tem outro caminho. Então, vamos seguir isso. Nem vou pensar se. Não vai haver si na sua vida. Você vai sair de onde está hoje para um lugar mais alto em Deus, porque isto é o que Ele projetou para você. Amém, aleluia. E qual é o primeiro passo para a pessoa que está aí ansiosa, né? Está no momento ansiosa em casa, com bastante ansiedade. Qual é o primeiro passo para ela se livrar dessa ansiedade? É tudo aquilo que já dissemos aqui. É voltar-se para Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Chegue diante de Deus e coloque tudo isso aí. Este é o primeiro passo. Amém, aleluia. Então, se você conhece alguém que está ansioso, está passando por algum episódio de ansiedade, não esquece de compartilhar esse episódio. Também nos seguir no Instagram, @valnicemilhomes, @doutora Joana Costa. E nós aguardamos vocês no próximo episódio.